Você crê que Deus age? Você crê? Você crê no agir de Deus? E eu queria perguntar a vocês aqui nessa noite, se você tivesse condições, você daria tudo o que seu filho pedisse? Me responda isso, por favor. Se você tivesse condições, de repente aqui alguns têm condições para dar tudo o que o filho pede. Mas eu pergunto, se você, tendo condições de dar tudo o que seu filho pede, você daria tudo? Você daria tudo se o seu filho pedisse? Veja lá, o pessoal dizendo não, não, depende, disse a Lisa. Ricardo Matos disse não. A Nelisa disse sim. Ivo disse não. A Iva Martins disse não. Se você tivesse condições, você daria tudo que seu filho pedisse? Pensa nisso. A Nath disse, eu não tenho filhos ainda, mas não daria. Depende, não. Com certeza não. Não. A Fabi disse depende. Ok. E eu pergunto mais, né, você que tem filho, o seu filho entende sempre quando você diz não? Ele entende? Quando você fala não para o seu filho ou para sua filha, ela entende? Andréia disse, acho que não, mesmo porque não tenho. Mas Andréia, no caso, se você tivesse, você daria tudo? Essa é a pergunta. Se você tivesse condições, você daria tudo para o seu filho ou sua filha? Olha lá, alguns estão dizendo assim, eu perguntei, né, o seu filho ou sua filha entende quando você diz não? Alguns disseram assim, não entende, às vezes entende, não entende sempre, às vezes sim, às vezes não. Fernanda Mello disse assim, óbvio que não. O Leandro Mota disse às vezes. A Anelisa disse no momento não. A Bruna Branco disse não. Vamos lá, estou lendo aqui o que vocês estão escrevendo. E eu pergunto para você, como é que você se sente, você que é pai, você que é mãe, quando seu filho quer uma coisa e você diz não? Como é que você se sente? Como é que você se sente, hein? Vamos ver. Você que é pai, você que é mãe, qual é o teu sentimento ao falar não para o seu filho, não para sua filha? É claro que às vezes a gente tem aquele sentimento até de um alívio, depende do que pede, e a gente diz não, né? Até fala, meu, é isso mesmo, graças a Deus eu disse não, porque isso não tem condição, é verdade. Mas outras coisas, né? Às vezes algo mais simples que o seu filho pede e que você até você poderia dar, mas você decidiu naquele momento dizer não. Naquele momento você diz, não, não, isso aqui eu não vou dar agora. Eu até posso dar para o meu filho, mas agora não. Eu vou segurar. Como é que você fica? Qual é o sentimento que você tem? Olha lá, fico chateado, é duro.
Vamos lá, gente. Tô lendo o que vocês estão escrevendo aqui. Às vezes eu sou dura, muitas vezes fico triste. Não é fácil, né, gente? Essa dinâmica de ser pai, ser mãe, por vezes não é fácil, não. Não é fácil. O Cassiano, ele disse: eu sinto que estou educando. Mas nem sempre é um sentimento bom, né? A gente às vezes, ele disse, né? Nem sempre é um sentimento bom. Às vezes tem que falar não pro bem dos nossos filhos, disse a Célia Augusto. Legal, eu tô acompanhando aqui, viu, gente? Pra vocês saberem, eu tô acompanhando tanto no Facebook, Ronaldo Bezerra Oficial, e no Instagram. Eu realizo as minhas lives sempre através do Facebook, Ronaldo Bezerra Oficial, e através do Instagram, Ronaldo Bezerra _. É, meus amigos, coisa não é fácil não. Bom, eu queria falar com vocês sobre o agir de Deus, né? Ele é pai, gente. Ele é pai. E ele sabe o que é melhor para nós, não é verdade? Ele, como nosso pai, ele sabe o que é melhor para nós. E por vezes ele diz sim, outras vezes ele diz não, e outras tantas vezes ele diz também espera. Espera um pouco. Às vezes nós não entendemos. Como vocês mesmos mencionaram a relação de um filho com o pai, né? Às vezes nós, como filhos de Deus, também não entendemos. Por que Deus não está dando, sendo que eu estou pedindo é algo bom? O que eu estou pedindo a Deus é bom. E por que Ele não está me concedendo o desejo do meu coração, o que eu estou pedindo? Por quê? Né? Às vezes a gente não entende. Às vezes a gente entende. Como vocês escreveram. Às vezes os filhos de vocês, eles não entendem quando vocês dizem não. E outras vezes eles entendem. Não é verdade? Né? São raras vezes que eles entendem. Parece nós aqui, com relação a Deus, né? Ah, meu Deus. Não é fácil não, né, gente? Não é fácil não. Mas vamos lá, eu quero conversar com vocês sobre este assunto. Sobre o agir de Deus. Sobre o agir de Deus. Eu fiz a seguinte pergunta para você que está chegando agora. Eu perguntei, se você tivesse condições, você daria tudo que seu filho pedisse? O seu filho entende sempre quando você diz não? Amigos, assim como muitas vezes um filho não compreende o modo de agir de um pai, nós também podemos não compreender o modo de Deus agir. Essa é a realidade. Eu vou repetir. Assim como muitas vezes um filho ele não compreende o modo de agir de um pai, nós também não compreendemos muitas vezes o modo de Deus agir. Deus, o nosso Pai. E eu pergunto a você, por que é importante nós entendermos o agir de Deus? Hein? Por que é importante? Eu respondo para você. Por que é importante a gente entender esse agir de Deus? Para a gente poder descansar e tranquilizar o nosso coração. Quando a gente não entende o agir de Deus, a gente fica ansioso, a gente fica revoltado ou revoltada, não é verdade? Fica triste, estressado, estressada. Mas quando a gente entende que Deus está no controle, quando a gente entende o agir de Deus, nós descansamos, nós tranquilizamos o nosso coração. Nós vivemos, amigos, nós vivemos tristes, impacientes, frustrados, porque ainda nós não conhecemos o agir de Deus em nossa vida. E muitas vezes, no fundo, a gente não crê que Deus está querendo o nosso melhor. Esse é o problema. Alguém perguntou assim, se mudou o horário das lives, das lições. Não mudou, gente. Não mudou o horário não, tá?
Eu estou fazendo de segunda e quarta-feira, toda segunda e toda quarta-feira, às 10 da manhã. E sexta-feira, ou sábado, né? Dependendo, eu divulgo aqui. Estou fazendo uma live surpresa, que eu coloquei como live surpresa. Vai ser sexta ou sábado. Hoje fiz esta live às 9 horas da noite. Eu divulguei aqui, vocês fiquem atentos no meu perfil do Instagram e do Facebook, que eu estou divulgando sempre quando eu vou fazer. Ou sexta ou sábado tem uma live surpresa à noite, tá? Mas vamos continuar, a gente está falando sobre o agir de Deus. Sobre o agir de Deus. Eu disse para vocês que a gente muitas vezes vive ansioso, impaciente, frustrado, triste, porque a gente não conhece o agir de Deus na nossa vida. E eu queria dizer para você que tudo que Deus faz, Ele faz visando o nosso bem. Ele tem o melhor para nós. Ele deseja fazer o bem. Ele quer fazer o bem. Porque a Bíblia diz que os pensamentos que Deus tem para a gente, amigos, são pensamentos bons e de paz, e não de mal. E não de mal. Tá? Então entenda isso. O que nós devemos fazer diante disso? Nós precisamos crer nessa verdade, tomar posse dessa verdade, profetizar na nossa vida essa verdade. Deus é bom e Ele deseja fazer o bem, mesmo que os nossos olhos não percebam, mesmo que a gente pense que isso não é uma verdade, mas isso não vai mudar o caráter de Deus. Você achando que é verdade ou não, isso não muda o caráter de Deus. Ele continua sendo bom, como diz o cântico, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele é o nosso Deus que deseja o melhor para mim e para você. Mas eu queria fazer nessa noite algumas considerações sobre o agir de Deus. Eu queria aprofundar um pouquinho nesse tema, você que está enfrentando uma luta, um problema, uma dificuldade. Eu queria fazer algumas considerações importantes em relação ao agir de Deus. A primeira consideração que eu quero fazer com vocês é a seguinte, é que, anote aí, primeira coisa, o agir de Deus ele é gradativo, anote isso. O agir de Deus é gradativo. Veja, Deus... Antes de eu continuar aqui, eu acabei até esquecendo de ler o texto aqui com vocês, é o Salmo 115. Salmo 115, 3. Anote aí, se você que está anotando. Salmo 115, versículo 3. O texto diz o seguinte: o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe agrada. O nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe agrada. Esse é o texto base que eu quero deixar com vocês, falando sobre esse agir de Deus, não é? E eu queria deixar algumas considerações sobre o agir de Deus. A primeira consideração que eu deixo ao seu coração é que o agir de Deus é gradativo. Veja, Deus não fala e não revela de uma só vez tudo aquilo que Ele vai fazer em nós e através de nós. Deus não fala e Ele não revela de uma vez só tudo aquilo que Ele vai fazer na nossa vida ou através da nossa vida. Veja só, por exemplo, Gênesis 12, 1. Gênesis 12, versículo 1. Diz que Deus mandou Abraão sair da sua terra, da sua parentela, e ir para um lugar que Ele havia de indicar. Porém, 10 anos depois que Abraão saiu, que Deus disse o lugar que ia dar a ele. Depois de 10 anos que Deus falou. Deus fala para ele, sai da sua terra, da sua parentela e vai para um lugar que eu vou te indicar. Mas depois de 10 anos. Então o agir de Deus, entenda, é gradativo. Outra situação interessante na Bíblia está lá em Juízes. Juízes capítulo 6, versículo 11 em diante. Depois você leia isso. Deus disse que Gideão era varão valoroso. E também disse para Gideão que ele livraria o povo de Israel dos midianitas. Mas depois de um tempo que Deus deu a estratégia de como é que ele iria vencer o exército inimigo. Não foi na hora a estratégia, foi depois de um tempo. Então o agir de Deus é gradativo. Aí você pergunta, e por que Deus não fala de uma vez? Não fala tudo de uma vez? Por que Ele não revela tudo de uma vez? Por quê? Amigos, porque Ele é soberano.
Olha lá, vou até ler aqui um versículo que meu amigo deixou, pastor Beto Passos, ele deixou Eclesiastes 11:5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. É isso, é isso. Não é? Tu pergunta, por que Deus não faz tudo de uma vez? Ele é soberano. E ele tem autoridade para agir como ele quiser. Deus conhece a nossa estrutura, gente. Ele sabe do que nós podemos ouvir e ver. Ele sabe. Ele sabe até onde ele pode se revelar. Ele sabe. E com isso, até mesmo não estragar a nossa vida, se tornando uma miséria. Deus sabe o que faz, amigos. A segunda consideração que eu quero fazer com vocês aqui sobre o agir de Deus, segunda consideração, é que o agir de Deus é uma resposta à nossa iniciativa. Eu vou repetir. O agir de Deus é uma resposta à nossa iniciativa. Deus reage muito mais às nossas atitudes do que propriamente age usando a soberania da sua vontade em relação a nós. Eu vou repetir esse conceito para você entender legal. Deus reage muito mais às nossas atitudes do que propriamente age usando a soberania da sua vontade em relação a nós. Olha só, por exemplo, Tiago capítulo 4, versículo 6. Tiago capítulo 4, versículo 6 diz assim, que Deus resiste aos soberbos, mas ele concede graça aos humildes. Ou seja, aos soberbos Deus reage resistindo, mas aos humildes Deus reage dando graça. Tiago 4,8 diz, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Tiago 4,8. Ou seja, quando nós nos aproximamos de Deus, ele reage também se aproximando de nós. Deus reage tanto à fé como à incredulidade. Deus reage tanto à obediência como à desobediência. Deus havia dito para o povo de Israel que eles entrariam numa terra boa, que emanava leite e mel. Não é? O povo foi incrédulo. Não foi isso que aconteceu lá no Velho Testamento? E por causa da incredulidade daquele povo, Deus reagiu a essa atitude. E milhares de pessoas morreram no deserto. Deus tinha separado a terra prometida para todos. Deus tinha separado. Mas só entrou quem creu, quem teve fé. O texto lá de João, anote aí João 3,18, diz assim, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então veja, quem crer terá a vida eterna, mas quem não crer terá condenação eterna. É ação e reação. Ação e reação. Deus nos deu o direito de fazer escolhas. Deus nos deu o livre-arbítrio. Para muitas coisas nesta vida a gente pode dizer sim. E para outras tantas coisas a gente pode dizer não. Deus nos deu o direito de fazer escolhas. Ele poderia ter criado robôs e fazer tudo aquilo que ele espera que a gente faça, que ele quer que a gente faça. Mas ele não fez isso. Ele nos criou pessoas livres, nos deu direito de escolhas, deu o livre-arbítrio. Eu queria que você entendesse que Deus não entra na sua história como um ditador, mandando, atropelando, exigindo, chutando tudo. Não, Deus não entra na nossa história assim. Deus não entra. E como nós temos o direito de fazer escolhas, então ele espera a nossa atitude para reagir segundo a nossa atitude, quer a nível de fé ou de incredulidade.
Uma pessoa me perguntou outro dia atrás se Deus que escolhe o cônjuge para a filha. Você, pastor, eu vou pedir para Deus escolher o cônjuge para minha filha, né? Como é que será que Deus vai escolher? Eu falei, não é Ele que escolhe, somos nós que escolhemos. Ele nos deu o livre-arbítrio, o poder de escolha. O que Ele dá para nós é direcionamentos, Ele mostra caminhos, princípios da palavra. Mas quem escolhe somos nós, sou eu e você. Você que deseja se casar ou namorar, não é Deus que vai escolher para você. Não. Essa prerrogativa é sua, você vai escolher. Agora, qual é a parte de Deus? São os princípios que Ele deixa na sua palavra. São os princípios. Você precisa aprender a escolher alguém que ama a Deus mais do que você ama. Não espere que Deus vai fazer isso por você. Porque daí, se dá errado, a culpa é de quem? Foi Deus que escolheu errado? Eu já vi muitas situações assim, né, amigos? Acho que vocês também devem ter visto isso. Foi Deus que escolheu para mim, foi Deus que deu, foi o presente de Deus. Aí quando vem o presente não é de Deus coisa nenhuma. Foi escolha errada que o irmãozinho fez. Então, você tem o livre-arbítrio para escolher. Você pode escolher. E como nós temos o direito de fazer as escolhas, Deus espera as nossas atitudes para reagir segundo a nossa atitude, quer seja a nível de fé ou de incredulidade. A terceira consideração que eu quero fazer com você, terceira consideração para você que está anotando, é que o agir de Deus é surpreendente. O agir de Deus é surpreendente. Veja que Deus usa, gente, coisas que jamais nós usaríamos. Deus usa coisas que jamais a gente usaria. 1 Coríntios, lá no capítulo 1, versículo 27, o apóstolo Paulo diz o seguinte: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Então Deus escolheu as coisas loucas, sem base de entendimento, de pouco valor, que não faz falta e que podem ser descartadas. Em 1 Reis, no capítulo 17, 1 Reis 17, Deus ali usou corvos para levar alimento para o profeta Elias. Usou corvo. Deus usou uma viúva pobre e miserável para alimentar o profeta. Em Números, no capítulo 22, Deus usou uma mula, gente. Deus usou uma mula para alertar o profeta Balaão. Nós cristãos, eu e você, cristãos, nós somos as coisas loucas e que não são, para confundir as que são, para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus pode usar coisas que nem imaginamos para poder nos abençoar e abrir portas para nós. Deus pode usar, Ele usa o que Ele quiser, a hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, né? Ele pode usar. Deus usou uma mula para falar, Ele continua usando as mulas hoje em dia também, continua usando as mulas para falar. A Bíblia diz que se a gente não clamar, as pedras irão clamar. Deus usa o que Ele quiser, Ele sempre usou os seus instrumentos através da história da humanidade. Deus usa quem Ele quiser. Ele é soberano, Ele é Senhor. Então, gente, o agir de Deus é surpreendente. Muitas vezes Deus vai agir
de um jeito que você vai ficar surpreso, de uma maneira que você não imaginava. Vai acontecer coisas extraordinárias na sua vida de um jeito que você não imaginava. Você ia dizer o seguinte: poxa, mas desse jeito eu nunca imaginava que pudesse acontecer. Deus faz as suas coisas loucas de Deus, que é mais sábia do que a sabedoria humana. Até na loucura de Deus, ele é mais sábio do que a sabedoria humana. A quarta consideração que eu quero fazer com vocês aqui, ó. A quarta consideração, se você que está anotando, anote aí. O agir de Deus excede a razão. O agir de Deus excede a razão. Anote isso, por favor. O agir de Deus excede a razão. Deus age, meus amigos, numa esfera infinitamente superior à mente humana. Não há como adivinharmos como é que Deus vai trazer a resposta. Não tem. E por onde ela virá? Não tem lógica humana para tentar entender os desígnios de Deus. Porque a Bíblia diz isso, o Senhor disse lá em Isaías, anote aí, Isaías 55:8. O Senhor disse: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55:8. Então Deus age numa esfera que o homem não entende, que homem algum entende. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, anote aí Romanos 11:33 em diante, Romanos 8:33 em diante, Paulo diz o seguinte: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis, diz Paulo, são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Quem? Ou quem foi o seu conselheiro, disse Paulo? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11:33 a 36. É lindo isso, gente. Deus está trabalhando numa instância infinitamente superior, gente, infinitamente superior à mente humana. E Paulo entendeu isso. Paulo conseguiu compreender essa verdade. E aí ele disse: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Quando nós pedimos uma coisa e por vezes nem sabemos como pedir, não é verdade? Deus já está lá na frente. E Ele sabe o que é melhor. E Ele sabe como agir. Deus sabe. Deus sabe. Ele vê o futuro. Ele vê lá na frente. Glória ao nome dEle. Portanto, meus amigos, o agir de Deus excede a razão. Um quinto aspecto aqui importante, uma quinta consideração aqui, para você anotar, é que o agir de Deus envolve 4 elementos fundamentais. Eu vou repetir. O agir de Deus envolve 4 elementos fundamentais. 4. Quais são esses elementos? Amor, misericórdia, fidelidade e justiça. Amor, misericórdia, fidelidade e justiça. Vou repetir. O agir de Deus envolve 4 elementos fundamentais: amor, misericórdia, fidelidade, justiça. O amor. Vamos falar do primeiro elemento. O amor. A Bíblia diz, 1 João 4:8. A Bíblia diz que Deus é amor. Então, nós podemos dizer que o homem ama. Podemos dizer isso, que o homem ama.
Mas nós não podemos dizer que o homem é amor. Isso não. Mas a essência do caráter de Deus é amor. Deus é amor. Então, meus queridos irmãos, este é um primeiro elemento fundamental. O agir de Deus envolve esse primeiro elemento fundamental, que é o amor. Tudo o que ele faz é por amor, porque ele é amor. Mas também um outro elemento que eu quero considerar com vocês é a misericórdia. É a misericórdia. Lamentações 3:22. Lamentações 3:22 e 23, que diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Elas são novas cada manhã. Elas se renovam a cada manhã, a cada dia. Gente, a misericórdia do Senhor, ela se renova sobre a nossa vida. Misericórdia vem da palavra misericordis. Miserere é de miséria. E cordes é coração. Ou seja, as nossas misérias tocam o coração de Deus. É por isso que ele tem misericórdia. Porque a nossa miséria, a nossa finitude, toca o coração de Deus. E ele age com misericórdia. Ele age com amor. E ele age com misericórdia. Há um outro elemento também do agir de Deus que é muito importante, que é a fidelidade. Não é verdade? A fidelidade. A Bíblia diz lá em 2 Timóteo 2,13. 2 Timóteo 2,13. Diz assim: se formos infiéis, ele permanece fiel e não pode negar-se a si mesmo. Se você for infiel, Deus permanece fiel. Deus não pode ser comparado com um homem. Às vezes a gente tem uma tendência de achar que porque alguém foi infiel conosco, né, não agiu bem conosco, deu a palavra e não cumpriu, então a gente acha que Deus é assim. Mas Deus não é homem. A Bíblia diz assim: Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus não é homem, ou seja, Deus não pode ser comparado ao homem, porque ele não é homem. Então, o falar de Deus é sim, sim, não, não. Inclusive a Bíblia diz: seja o vosso falar sim, sim, não, não. E o que passar disso vem de procedência maligna. Esse é um outro elemento importante, a fidelidade. Então Deus age com amor, com misericórdia, com fidelidade, ele permanece fiel, mesmo que sejamos infiéis. E também um quarto elemento, a justiça. Justiça, diz lá o Salmo 89:14. Anote, Salmo 89:14. Diz: justiça e juízo são a base do teu trono, diz o salmista. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Justiça e juízo são a base do teu trono. Deus age com justiça. Por isso que é importante a gente deixar, irmãos, a justiça nas mãos de Deus. Deixa Deus fazer justiça. Não queira, muitas vezes, fazer justiça com as tuas próprias mãos. Deus é o justo juiz. Ele vai fazer justiça. Ah, mas está demorando. Não importa. Deixa nas mãos dele. Ele sabe o tempo certo de agir e de fazer justiça. Portanto, você não tem que ser vingativo, rancoroso, maldoso. Eu vou me vingar. A Bíblia fala para nós não nos vingarmos. A Bíblia fala, não diga isso, a Bíblia fala. Não diga eu vou me vingar. A justiça pertence ao Senhor. Vingança do Senhor. Deixa com Ele. E, gente, quando Deus vai agir em alguma situação, guarde o que eu vou dizer, quando Deus vai agir em alguma situação, estes elementos que eu mencionei, eles estão interagindo. O amor, a misericórdia, a fidelidade e a justiça. Esses elementos interagem. Você crê assim? Quando Deus vai agir, toda a ação de Deus, tudo aquilo que Ele vai fazer, saiba que tem esses 4 elementos sempre interagindo. Sempre. O amor, a misericórdia, a fidelidade e a justiça. Ok?
Sexta consideração que eu quero fazer com vocês. Sexta consideração. Anote aí, por favor. O agir de Deus não pode ser impedido. Eu vou repetir. O agir de Deus não pode ser impedido. Não pode. Guarde isso no seu coração. Quem vai impedir o agir de Deus, gente? Quem que vai impedir o agir de Deus? É muito interessante que tem gente que tem medo, anda com medo de macumba, de obra de feitiçaria. Ah, eu acho que foi obra de feitiçaria que fizeram contra mim, por isso que minha vida não está dando certo. Eu acho que é inveja, né? Gente, quem é maior? É Deus ou é o diabo? Quem é maior? A Bíblia diz, ó, anote aí, deixa eu dar aqui algumas referências bíblicas para vocês. A gente precisa conhecer a Bíblia. Olha o que a Bíblia diz. O próprio Salmo 115, versículo 3, que é o texto base, já diz. O próprio Salmo que nós acabamos de ler aqui, 115, versículo 3, já diz. O nosso Deus está nos céus e Ele faz tudo o que lhe apraz. Anote outro texto, Jó 42, 2. Jó 42, 2 diz: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Nenhum dos propósitos de Deus pode ser impedido, gente. Ele pode. Eu sei que tudo podes. Jó 42, versículo 2. Anote aí Salmo 33, versículo 9. Salmo 33, 9 diz: porque falou e foi feito. Mandou e logo apareceu. Está falando a respeito de Deus. Ele falou e foi feito. Ele mandou e apareceu. Isaías, anote aí, Isaías 43, versículo 13, que diz, o texto que você conhece muito bem, que diz o seguinte: antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu, quem o impedirá? Quem é que pode impedir o agir de Deus? Por isso que você não precisa ficar com medo de qualquer ação do diabo. De macumbaria, de obra de feitiçaria, de nome na boca do sapo, de olho gordo, de inveja. Você não precisa ficar com medo. Não tenha medo dessas coisas, porque maior é aquele que está em você. Se Deus determinar sim, vai acontecer. Aí você pergunta assim, poxa vida, e por que às vezes acontece alguma coisa ruim então? Porque Deus permitiu. E se Ele permitiu, é porque Ele tem algum propósito, alguma coisa Ele quer te ensinar. Não é porque o diabo é mais poderoso do que Ele. Não é porque o diabo passou à frente de Deus e agora está dominando a situação. Não. Se está acontecendo alguma coisa na sua vida, é porque Deus permitiu. Mas a Bíblia diz que quando ele fecha portas, quando ele fecha, ninguém consegue abrir. Não tem diabo que abre, não tem pessoas, não tem pastor, não tem profeta daqui ou de lá. Não tem ninguém que consegue abrir a porta quando Deus fecha. Não tem jeito. Se ele fechou alguma porta para você em alguma área da sua vida, não é o diabo, ele permitiu. O Senhor está permitindo para te ensinar algumas coisas importantes. Você precisa crer nisso, porque às vezes as pessoas ficam nessa neura. Às vezes alguma porta é fechada em alguma área da vida, e a pessoa logo diz assim, puxa, é o diabo, deve ser demônio, deve ser alguma obra de feitiçaria, deve ser macumba que estão fazendo para mim. Não, se você é um crente, nascido de novo, você precisa crer que a tua vida está nas mãos de Deus, que você é dele e que ele é seu, e maior é aquele que está em você do que está no mundo. E que agindo o Senhor ninguém pode impedir. Então deixa as coisas acontecerem na hora certa. Deus vai fazer. Quando Deus quiser abrir uma porta para nós, não haverá pessoas e nem demônios que poderão impedir.
Se ele decidir hoje te abençoar, o milagre vai acontecer. Se Deus decidir hoje te abençoar, o milagre vai acontecer. Ninguém pode impedir o agir de Deus na sua vida. Creia nisso. Não tem demônio, não tem voodoo, não tem obras de feitiçarias, não tem ninguém que consegue impedir o agir de Deus. Então, saia dessa neura. De tudo aquilo que acontece de ruim com você é porque é alguma obra de feitiçaria que estão fazendo. E logo vem aqui esses profetinhas aí, dizendo, né, quando está acontecendo alguma coisa errada com a gente, logo eles põem a mão, eis que vejo, estão fazendo uma macumba para você, por isso que a sua vida, para com isso. Se você é do Senhor, você não precisa ficar preocupado com macumba, deixa fazer. Se estiver fazendo, deixa fazer. Porque não pega. Macumba não pega em crente nascido de novo. Se você é um crente nascido de novo, macumba não pega em você. Você está blindado com o sangue do Cordeiro de Deus que foi derramado na cruz do Calvário. Você crê nessa verdade? Porque se você não crê, você vai viver na paranoia. Se você não crê no que eu estou dizendo aqui, no que a Bíblia diz, principalmente, você vai viver na paranoia, com medo de tudo. Aí tudo que acontece, uma gripe que você pegue, pronto, já é o diabo. Ah, pegou um problema financeiro, já sei, estão fazendo uma macumba para mim. Você vai viver nessa paranoia. Então fuja disso, você precisa entender que a obra da cruz do Calvário, aquilo que Jesus fez na cruz, esta obra é completa, gente. É completa. Foi uma obra que trouxe vitória a nós. Saiba que Jesus venceu na cruz do Calvário. E toda maldição foi quebrada na cruz do Calvário. Toda maldição, não há maldição sobre a sua vida. Se você é um crente nascido de novo, não tem maldição sobre a sua vida. Por isso que eu falei aqui, eu até vou lembrar vocês, aqueles que me acompanharam no tema que eu estou falando, às segundas e quartas-feiras, né? Estou falando sobre a batalha espiritual. Eu falei que não adianta nada você expulsar demônio de alguém ou quebrar obra de macumbaria se a pessoa não nascer de novo, se a pessoa não receber a mensagem do Evangelho. Não adianta nada, porque vai voltar. Ah, a pessoa ficou endemoniada, eu repreendi e saiu. Se essa pessoa não nascer de novo, se ela não tiver uma experiência com Cristo, vai voltar. Por isso que o segredo, gente, é consertar a vida com Deus. Ah, minha vida está dando errado porque deve ser alguma maldição. Não, não é isso. A questão não é maldição. A questão é consertar a vida com Deus. O segredo é esse. É consertar a vida com Deus. Aí quebra toda a maldição. Quando você nasce de novo, quando você conserta a sua vida com Deus, é quebrado todo o laço, toda a mentira do inferno, toda a obra de Satanás contra a sua vida. Creia nisso. Então não adianta nada você expulsar demônios e quebrar macumbaria e toda obra de feitiçaria se a pessoa não receber a mensagem do Evangelho, porque é aquilo que Jesus disse, se a casa está vazia, o diabo vem. Mas se a casa está ocupada com a presença do Espírito Santo, o diabo não vai encontrar lugar. Ele não encontra lugar. Por isso que o segredo para a gente viver uma vida vitoriosa é consertar a vida com Deus. É ter uma experiência de novo nascimento, uma experiência real com Cristo. Você já teve essa experiência? E quando a gente tem essa experiência, gente, a gente anda tranquilo. Porque a gente sabe que o guarda de Israel não dorme. Ele está vigiando a nossa vida e cuidando de cada um de nós. Louvado seja o nome dele. E por último, penúltimo, anote aí, uma outra consideração. Por favor, anote aí. O agir de Deus é contínuo. Anote isso, por favor. O agir de Deus é contínuo. Ou seja, Deus não está parado. Deus está agindo o tempo todo. Deus está trabalhando na sua vida o tempo todo. Ele está cuidando dos seus filhos o tempo todo.
A mão de Deus está sobre a sua vida o tempo todo. A mão de Deus está sobre a sua cabeça, sobre o seu corpo, sobre o seu pensar, sobre o seu agir, sobre o seu sentir, sobre o seu falar o tempo todo. O tempo todo. Ele nos conhece por inteiro e Ele sustenta a nossa vida o tempo todo. Se Ele cuida das aves dos céus e das plantas, quanto mais não estaria cuidando de nós? Não é verdade, meus amigos? Não é verdade? Então, porque aí você pergunta, então por que a gente ora se Deus já está cuidando? Né? Qual é o sentido da oração? É aquilo que C.S. Lewis disse. C.S. Lewis, grande escritor, ele disse que a oração não muda Deus, a oração muda mim, muda você, nós. A nossa oração, gente, não é para que Deus comece a cuidar de nós, ó Deus, comece a cuidar de mim. Não, essa não é a nossa oração. Para que Deus comece a cuidar de nós. Mas a nossa oração é para que Ele nos livre da ansiedade de achar que Ele não está cuidando. Essa tem que ser a sua oração hoje. Senhor, me livra da ansiedade de pensar que o Senhor não está cuidando de mim. Eu vou dar um exemplo para vocês. É como, por exemplo, aquele filho que toda noite ele não consegue dormir direito, né? E ele incomoda o pai dele para saber se ele vai ganhar o seu presente de aniversário. Sabe aquela situação de que às vezes naquela semana o filho é pequeno e ele vai fazer aniversário naquela semana e ele fica naquela ansiedade, ele não consegue dormir direito e ele fica incomodando o pai o tempo todo. Pai, você vai me dar o presente? Você vai me dar o presente? Não é assim? Os filhos pequenos fazem isso. Eu lembro dos filhos pequenos também. É assim que eles agiam. E agora veja, o problema não é o pai que não vai dar o presente. O problema não é o pai. O problema é o filho que está ansioso e não consegue dormir. Porque a gente precisa lembrar o seguinte, a responsabilidade de cuidar do filho é a prerrogativa do pai. Não é? Vou dizer outra vez, a responsabilidade de cuidar do filho é prerrogativa do pai. Então o filho pode descansar à vontade que o pai sabe de todas as coisas. Muitas vezes aconteceu isso comigo, eu já tinha comprado presente para o meu filho, tal, ele era pequeno, já tinha comprado presente, estava separado para entregar no dia do aniversário, mas ele ficava naquela ansiedade. E aí, pai, eu vou ganhar? Já comprou? Quer dizer, o problema não era eu já tinha comprado, já ia dar. Estava cuidando dele. O problema era ele que não conseguia dormir direito. Estava ansioso para poder receber. É a mesma dinâmica da gente com Deus. O problema não é o pai que não vai cuidar, ele já está cuidando. O problema somos nós que não entendemos essa verdade. A gente não consegue dormir direito, a gente fica triste, em depressão, ansioso, estressado. É isso. Então, gente, veja bem, não é a oração que coloca Deus em movimento, não é. Não é oração que vamos colocar Deus em movimento, vamos orar para que Deus faça. Não. Não é oração, porque Deus já está em movimento. Gente, não é a oração, não é a oração que traz o coração de Deus para as nossas causas. Não é? Porque o coração de Deus já está derramado sobre nós. Já está derramado. O grande problema é que o nosso coração não está alinhado com o coração de Deus. É por isso que a gente fica ansioso. Por isso que o apóstolo Paulo disse, não andem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, diz Paulo, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Que é o Filipenses 4. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Alguém até poderia dizer, né? Alguém até poderia dizer que o apóstolo Paulo naufragou e ele foi preso várias vezes porque vai ver que ele não orava direito. Tem gente que pode pensar isso. Ou então porque ele não tinha intercessores suficientes para suas viagens missionárias. Não, gente, não tem nada disso não. Deixa eu dizer para você, Deus não está parado, Deus está cuidando. Mesmo que você pense que não. Mesmo que você esteja vivendo situações difíceis, naufragando em algumas situações como Paulo, vivendo situações tão complexas e difíceis, mas Deus está cuidando de você o tempo todo. E Ele veio para te salvar.
Você não vai morrer afogado. Você pode ter certeza disso. Amém, gente? Anote aí, Salmo 121, versículo 3 e 4. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Salmo 121, 3 e 4. Quer anotar outro texto aí? Anote, por favor. João 5,17. João 5,17 diz: E Jesus respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Deus está trabalhando. E Jesus também. Eles não estão parados. Isaías 40, versículo 28. Anote aí. Isaías 40, 28. Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Lindo isso, não é não, gente? Deus está trabalhando na nossa causa. Deus está trabalhando na sua causa. Então, meu irmão e minha irmã, o agir de Deus é contínuo. Ele não para. Ele está trabalhando. O guarda de Israel não dorme. E por último, anote aí oitava consideração. Anote essa oitava consideração que eu vou deixar para você. Por favor. O agir de Deus é no tempo certo. O agir de Deus é no tempo certo. Amigos, Salmo 30, versículo 5. Salmo 30, versículo 5, que diz que a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É assim que diz o texto, não é? Veja que Deus sempre chega na hora certa, na hora exata. Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe o momento certo e de que maneira ele deve agir. Ele sabe. No tempo determinado por Deus, Abraão e Sara tiveram o filho da promessa. No tempo determinado por Deus, José se tornou o governador do Egito. Foi no tempo de Deus. No tempo determinado por Deus, Davi se tornou rei de Israel, gente. Foi no tempo determinado por Deus. Há um tempo determinado para todas as coisas. Enquanto o tempo de Deus não chega, entenda que Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. E mesmo quando estiver demorando aos nossos olhos, nós devemos louvar a Deus. Porque a resposta virá. A resposta virá. Louve a Deus. Mesmo quando ainda está demorando, você está esperando respostas para algumas áreas específicas da sua vida. Nesse tempo, louve a Deus. Agradeça a Deus. Porque o Senhor está trabalhando. A resposta virá. Se Ele está trabalhando, a resposta virá. Porque como diz Isaías 64, versículo 4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Espera no Senhor porque Ele está trabalhando. E a resposta virá na hora certa, no tempo certo. Não tente acelerar o tempo de Deus. Não seja tolo. Não seja tolo. Porque Deus não é tolo. Deus não é tolo. Ele sabe a hora certa. Não queira você acelerar o relógio de Deus. Não. Ninguém consegue fazer isso. Como eu já falei, eu já mencionei para vocês aqui. Eu já falei para vocês aqui que não há como. As portas, quando Deus fecha, ninguém consegue abrir. E quando Ele abre, também ninguém pode fechar. É no tempo certo, é na hora certa. Você crê nisso? Então, meu amigo, minha amiga, o agir de Deus é no tempo certo. Creia nesta verdade. Eu quero concluir para nós orarmos aqui nessa noite e dizer a você. Alguém perguntou o texto de Isaías. Isaías 64, 4. 64, 4. Eu quero concluir perguntando a você. Você tem esperado um agir de Deus em alguma área da sua vida? Você tem esperado o agir de Deus em alguma área da sua vida?
Qual é a área da sua vida que você tem esperado esse agir de Deus? Às vezes você desanima, desacredita, não espera mais que isso vai acontecer. Hã? É assim que você fica, você fala, eu acho que não vai acontecer mais. Estou desanimado, estou desacreditado, enfim. Pergunto, você deseja hoje, então, diante daquilo que você ouviu, você deseja voltar a confiar em Deus e esperar no agir de Deus, crendo que Ele tem o melhor para você? Voltando àquela nossa perguntinha inicial, né? Sobre os nossos filhos, quando a gente não dá para os nossos filhos, qual é a reação que eles têm, tudo mais. Você crê que Deus tem o melhor para você? Você consegue compreender isso? Que mesmo Ele dizendo não, Ele tem o melhor para você? É difícil, né, gente? É difícil. É difícil. Mas Ele tem o melhor para nós. Ele tem o melhor para a sua vida, o melhor para a sua casa, o melhor para o seu trabalho. Ele tem o melhor para você. E eu encerro citando Jeremias 17:7. Jeremias 17:7. Que diz assim: bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Deus, cuja fé está no Senhor. Bendito é o homem, anote isso, bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Deus, cuja fé está no Senhor. Que a sua confiança esteja totalmente depositada em Deus e a sua fé no Senhor. Deus tem o melhor para mim e para você. É isso, gente. Quero orar por você nesta noite, abençoar a sua vida nesse tempo tão precioso que tivemos aqui, nesta live. Deus falou ao seu coração? Deus falou com você sobre o agir dele? Ouvindo tudo isso que você ouviu nesta noite, faz sentido algumas coisas que estão acontecendo na sua vida? Você vai colocar a sua confiança, você vai depositar a sua confiança em Deus? A sua fé em Deus? Você vai depositar a sua fé em Deus? Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você e com você. Pai, eu quero te agradecer e te louvar por esse tempo tão bom que tivemos nessa noite de sexta-feira. O Senhor tem falado conosco e quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar nesses dias. Queremos entender melhor o teu agir. É verdade que por vezes nós não conseguimos compreender, não entendemos tantas coisas que o Senhor faz, mas o Senhor tem sempre o melhor para nós. O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. E como nós ouvimos aqui nessa noite, a maneira como o Senhor tem tratado conosco é com amor, com misericórdia, com fidelidade e com justiça. É assim, porque a tua palavra diz que Deus é amor. A tua palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A tua palavra diz que se formos infiéis, o Senhor permanece fiel. E a tua palavra diz que justiça e juízo são a base do teu reino. Por isso que o Senhor atua na nossa vida com amor, com misericórdia, com fidelidade e justiça. Ah, Senhor, ajuda-nos a entendermos estas verdades. Oh, Pai, como disse a Marcele Toledo aqui, abra o nosso entendimento, Pai, para as coisas do teu reino. Abra. Concordo com você, Marcele Toledo, que seja assim na nossa vida. Seja assim, abra, Senhor. Abra, Pai, o nosso entendimento para entendermos o Evangelho. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor está trabalhando. Oh, Pai, livra-nos da ansiedade de acharmos que o Senhor não está trabalhando. Livra-nos, porque o Senhor está trabalhando. Todos os dias o Senhor tem falado conosco, de um jeito ou de outro. O Senhor tem várias maneiras de falar.
E nessa noite especificamente o Senhor está falando através desta live para estas pessoas que estão aqui. O Senhor está falando com essas pessoas, comigo também, com todos nós. E, Pai, nós queremos depender totalmente do Senhor. Nós queremos nos encaixar no versículo que nós lemos de Jeremias 17:7. Bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Deus, cuja fé está no Senhor. Que sejamos essas pessoas cuja confiança esteja totalmente depositada no Senhor e cuja fé está em Ti. Nós queremos confiar em Ti, Pai. Eu oro pelos meus irmãos, por aqueles que estão passando momentos difíceis na vida financeira, em função de toda essa pandemia. Pai, que o Senhor intervenha, dê graça, restaure as finanças dos meus irmãos, não permita faltar absolutamente nada. Tu és o Deus provedor, Tu és o nosso pastor e nada vai nos faltar. Nós cremos assim, nós cremos nesta verdade. Oh Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã que está aqui, que está enfrentando um tempo financeiro difícil. Senhor, põe as Tuas mãos e não permita que falte nada. Que haja toda sorte de provisão vinda do céu sobre a vida dos meus queridos irmãos. Em nome de Jesus, aqueles que estão vivendo problemas também de saúde física. Muitos estão contaminados com este vírus, a Covid-19. Que eles sejam agora restaurados, sejam tocados por Ti, sejam abençoados pelo Senhor. Livra-nos do mal, Senhor, livra-nos do mal. Guarda, Senhor, a nossa entrada, guarda a nossa saída. A Tua palavra diz que Tu és o guarda de Israel. E o guarda de Israel, como diz a Tua palavra, não dorme. Não dorme. Nós cremos nisso, Pai. Nós cremos nesta verdade poderosíssima. Oh, Senhor. Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão no hospital nesse momento, Senhor, dê saúde. Muitos estão enfermos, Pai amado. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia e salva, Senhor. Salva estes irmãos queridos. Abençoa, protege, Senhor, blinda. Oh, em nome de Jesus, Pai. Que nenhum mal chegue à casa dos meus irmãos. Nenhuma contaminação, Senhor. Eu creio, Senhor, eu creio na Tua palavra. Eu sei que Tu és um Deus que cura, um Deus que restaura, um Deus que abençoa, um Deus que levanta, um Deus bom. Em nome de Jesus, dê uma noite de descanso, Senhor, aos meus irmãos. Que eles sejam restaurados no corpo, na alma e no espírito. Eu oro, Pai, crendo que a Tua provisão já está sobre a vida dos meus irmãos. A Tua provisão, em nome de Jesus, seja uma noite de paz, dias de paz, dias de paz. Oh, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro por esses pedidos que os meus irmãos colocaram aqui, tanto no Facebook como no Instagram. Oh, Senhor, são vários pedidos, mas o Senhor conhece todos e o Senhor sabe a maneira certa de como vai agir. Mas nós cremos num Deus que cura, num Deus que restaura. Tua palavra é viva, Tua palavra é eficaz. Nós Te louvamos e Te agradecemos e sabemos que o Senhor é bom, o Senhor continua sendo bom. Sua misericórdia dura para sempre. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Para o Teu louvor e para a Tua glória nós oramos, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a nossa nação. Esse momento que nós estamos vivendo, um momento tão difícil. Pai, abençoa, Senhor. Dê clareza aos governantes, a todos aqueles que têm responsabilidades com essa nação. Dê clareza a eles, dê prudência no que falam, como agem, dê prudência, dê sabedoria. Todo espírito de confusão nós rejeitamos em nome de Jesus. Pai, que venha, Senhor, cura sobre a nossa nação. Venha cura
consolo. Tem muita gente sofrendo, muita gente triste, muita gente nesse exato momento, gente chorando a perda de alguém. Pai, nós não queremos ser insensíveis, nós não queremos agir com insensibilidade diante do quadro que nós estamos vivendo. Livra-nos da insensibilidade, livra-nos de palavras que mostram insensibilidade. Livra, Senhor, livra. A gente diz, mas, Senhor, que possamos chorar com aqueles que choram, como diz a Tua palavra. Chorar com o que chora e se alegrar com o que se alegra. Pai, é momento de choro. E nós cremos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso vai passar e a Tua bênção vai se manifestar. Consola os corações, Pai, daqueles que perderam seus familiares. Tanta gente está chorando e muito a perda de alguém tão querido. Senhor, consola os corações. Consola, Deus, neste momento. Pai, como diz a Tua palavra, Tu és o Deus de toda a consolação, o Pai das misericórdias e o Deus da consolação. Leva a consolação para cada casa, para cada lar. Leva o sustento. Abençoa, Senhor. Em nome de Jesus eu oro. E eu te agradeço. Amém.